E aí galera, mais um vídeo que quem fala com vocês sou eu, Wiz, vem no Double Bíceps pra vocês, por quê? Os caras que mais se curam na obra de Naruto. A galera pediu uma lista dos caras que mais se curam, por quê? Em Naruto a gente tem uma premissa de que tem os caras, mano, que tem um fator de cura surreal. Caras que podem ser feridos e nada acontece. O cara, mano, dá um tiro no coração dele e ele faz aqui, ó, ei maninho, nem doeu, é nóis. Tu dá um tiro no pé dele, é como se não tivesse acontecido nada. Tu corta ele no meio, o cara se regenera. Mano, é Naruto. Naruto tem isso. E ao contrário de Dragon Ball, mano. Por incrível que pareça. Em Dragon Ball, apesar dos caras sempre voltarem à vida, o fator de cura deles lá é um pouquinho diferente. Não é tão... Claro que com a semente dos deuses eles conseguem se recuperar de um arrombão no peito. Tá ligado? O Red Hot aqui, todo ele de arrombado. Um tirão ali, eles comem a semente dos deuses. Só que é uma coisa que não faz sentido. Se o cara tá com a barriga arrombada no meio, ele perdeu o estômago. Como é que ele vai comer a semente dos deuses, mano? Esse é um dos mistérios do mundo, do novo mundo e do velho também, dos antigos astronautas. Mano, mas em Naruto não. Em Naruto a gente tem um fator de cura dos próprios personagens. E é o seguinte, vamos falar primeiramente aqui, mano. Velho, do cara que tá aqui para dar aquela sacudida no mundo. Boros. Sim, novo personagem que apareceu em Boruto, que tem um dos fatores de cura mais surreal que já apareceu na obra de Naruto. Porque o cara simplesmente se regenera em questão de segundos de golpes, cara, que cortam a metade do corpo dele. Tanto em cima quanto embaixo, não importa, ele vai se recuperar. O cara tem um fator de cura incrível. A questão é que ele não tem pau, né, pai? Daí fica difícil. Eu prefiro ter pau do que ficar me recuperando do bagulho. O cara não tem pau. É o Kid Bengala ao contrário, menos Kid. Não dá, se não gosto, e também não tem resistência nenhuma. Porque se vocês forem ver, maninho, cara, ele tomou um soco e explode a cabeça. Ele toma um Rasengan e explode o braço. O cara não tem um fator de resistência muito grande, então a resistência dele é muito fraca, mas o poder de regeneração dele, posso eu arriscar a dizer que é o maior da obra de Naruto até o momento, até mais que o próprio Naruto, que vai estar nessa lista, tu sabe. Então, mano, ele tem um fator de cura muito bom, de regeneração muito bom. A questão é que ele não tem resistência corporal pelo que foi mostrado ali. Qualquer Rasengan que pega no lombo dele, estraçalha ele e ele depois se recupera. Então talvez seja por isso. Já que eu tenho uma recuperação muito rápida, não vou me apegar à resistência, deixa a resistência de lado e foca só na regeneração, que nele é uma das melhores sim. Bom, já que eu já falei do Naruto, sim, o Naruto é um dos caras que tem um fator de cura mais surreal e roubado da obra de Naruto também. Só que isso porque ele é um Jinchuriki, porque tem um poder da Kurama no corpo dele. Tinha, né? Aí, perdeu. A questão é que todos os Jinchuriki também têm esse fator de cura, mas o Naruto tem muito mais. As bestas de caudas vão curar ele de qualquer ferimento. Mano, talvez não cure, aí que eu digo. Por isso que o do Naruto é menor que o do Boros. O Naruto perdeu a mão, e a mão dele não voltou, porque ele não tem um fator de regeneração, ele tem um fator de cura, aí que tá o ponto. O Boros tem um fator de cura e regeneração. Já o Naruto tem um fator de cura só. E aí é que fica totalmente diferente um do outro. Porque o Naruto não se regenera de golpes muito grandes, como perder a mão, por exemplo. Mas se cura de golpes fatais. Já aconteceu várias vezes, ele até deixa ser acertado para poder criar uma estratégia de luta. Isso por causa da besta de cauda que está no corpo dele. Os outros Jinchuriks também têm esse fator de cura. Porque, por exemplo, quando eles se transformam no manto de chakra das bestas de caudas, a pele deles é toda queimada tecnicamente e depois aquilo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Então o fator de cura do Naruto é top. Outros dois caras que também tem um fator de cura muito zica é o Boruto por causa do Momoshiki e também o Kawaki por causa do Karma e também porque ele é uma ferramenta ninja, tem ferramentas ninja científicas no corpo dele, fator de cura muito bom, muito interessante dos dois. Outros caras que também tem um fator de cura muito zica são os Otsutsuki, obviamente porque eles são seres evoluídos, então o fator de cura deles é sim interessante, apesar de sim eles terem apanhado bastante na obra de Naruto e alguns deles demoraram um pouco para se recuperar, mas é fato que eles têm uma resistência um pouco maior e também um fator de cura um pouco maior, já que são melhores que seres humanos. O próximo aqui da lista, obviamente, é o Orochimaru, meu bom. O Orochimaru tem um fator de cura incrível a ponto de se curar e se regenerar também. Aí é que tá o ponto, irmão. Ele é um dos caras também, junto com o Boro, que conseguem regenerar o corpo. Cara, ele pode ser partido ao meio, que aparece umas cobras, as cobras voltam, pum, play, é nóis, já estamos no jogo de novo. Ele consegue se curar de quase qualquer coisa. A questão é que a única coisa que ele não conseguiu se curar foi de ter perdido a alma dos braços dele, que daí o braço foi morrendo, tecnicamente o braço dele morreu, depois que ele perdeu na luta contra o Hiruzen Sarutobi, terceiro Hokage. A questão é que mesmo assim ele tem um fator de cura imenso, só que o Orochimaru sempre mostrou um corpo, mesmo com um fator de cura, um corpo frágil,
então também não tem muita resistência. E aí que é uma coisa que a gente vê na obra de Naruto. Todo cara que tem um fator de cura muito grande e também um poder de regeneração muito grande, quase nunca tem resistência muito grande. Então tem um fator de cura, tem um fator de regeneração, mas a resistência sempre fica um pouco a par. Então sempre tem uma resistência fraca, não aguenta muitos golpes, como o próprio Orochimaru, que não tinha muita resistência, apesar de mais do que o Boros. Ele tinha mais resistência que o Boros, só que não tanto assim. Ele não tinha um corpo forte, que é uma afirmação dele mesmo, e é por isso que o Orochimaru não conseguiu dominar o modo sábio das cobras, por não ter um corpo forte, e criou assim o selo amaldiçoado, entendeu? É nóis. O próximo daqui é o Hashirama, papai. Por quê? Hashirama, ele é um dos caras mais top da obra, e ele tem fator de cura, ao contrário dos outros aqui dessa lista, dele mesmo. Ele nasceu com fator de cura. O cara é surreal. Chakra imenso, fator de cura imenso, resistência corporal imensa. O que ele não tem também é regeneração. Regeneração ele não mostrou. Se ele perder um braço, ele não recupera. Só que ele tem também uns fatores maiores, muito forte. As células dele, para te ver, como o fator de cura dele é muito grande. A célula desse imbecil, só no corpo de outra pessoa, já faz a pessoa também se curar. Se aquela pessoa aguentar as células dele no corpo. Então se o cara conseguir botar as células e conseguir dar aquela moralzinha, puxar pra lá, puxar pra cá, pumps, ele vai conseguir ter um fator de cura imenso, como o Madara tem. Pai, o Madara é outro cara que tem um fator de cura muito grande por causa das células do Hashirama. Só que uma coisa que a gente tem que entender, o Hashirama não mostrou regeneração do corpo. O Madara ele mostrou regeneração do corpo em 2 etapas. Ele conseguia botar o braço ali, com as células do Hashirama, recuperar o braço dele, tinha o braço branco que ele tinha, né, que era uma mistura de Zetsu branco, aquela coisa toda, ele conseguiu colar de volta, criar um braço, botar o braço ali, só que o Hashirama não mostrou isso, né, beleza, então o Hashirama, se ele não mostrou, a princípio ele não tinha. O Madara melhorou o fator de cura do Hashirama e conseguiu o fator de regeneração, tanto que ele conseguiu lá na última fase dele, quando ele estava no top do poder, recuperar metade do corpo. Ele tomou um bicudão, perdeu metade do corpo e conseguiu recuperar tudo de volta como se nada tivesse acontecido, dizendo ele que era imortal, o imortal que morre. Mas o Madara tinha um poder de cura e regeneração muito grande e resistência corporal. Para ver como o Madara é... Mano, não tem. O Madara pode chorar, papai. O Madara tem fator de cura, o Madara tem fator de regeneração e também tem resistência corporal. É o único imbecil que conseguiu fazer isso. O cara é top. Outro cara que também é interessante é o Mitsuki. O Mitsuki, cara, ele é uma vacina, vocês têm noção. O cara, ele não tem uma cura muito grande. Ele se recupera das coisas, mas pra ele não é tão legal. O corpo dele se recupera, sim. O corpo dele é um corpo bom, mais ou menos. Mais ou menos, por quê? Ele ainda está em processo de adaptação. Ele é um humano artificial. E por ser um humano artificial, ele ainda tem defeitos no corpo dele. Mas o corpo desse cara pode criar antídotos, pode criar vacina, pode criar tudo. Ele é tipo um remédio ambulante, pai. O bicho é uma aspirina ambulante, entendeu? Ele consegue te curar de qualquer coisa. Então o Mitsuki tem que estar na lista aqui, porque apesar dele não ser muito bom para ele mesmo, para os outros ele é. Então ele tem um fator de cura médio, não é muito grande, mas tem. Ele pode, ele já perdeu o braço e botaram o braço dele de volta, entendeu? Então ele se curou daquilo, mas com a ajuda do Orochimaru. Então é um pouquinho, dá para citar aqui. E também dá para citar Tsunade, com o fator de cura dela, com o selo Win, aquela coisa toda, aquele lindo. E pá, ela se foi cortada ao meio, né, mano? Ela foi cortada ao meio, mas teve uma ajudinha do Orochimaru para poder se recuperar. Ela tomou uma espadada do Madara no meio do bucho e também ficou boa, conseguiu se recuperar. Por quê? Porque ela tem um fator de cura dela, das técnicas dela e também das lesmas. O lesmão da Tsunade. O lesmão da Tsunade cura todo mundo, já curou geral. E quando tá na pessoa, ela libera um poder de cura que faz a pessoa se curar. Então a Tsunade tem que estar nessa lista também, porque ela é médica, ela é uma das maiores médicas da história do mundo ninja, e também porque ela tem um fator de cura incrível a ponto de acontecer tudo isso com ela. E ela está viva até agora com aparência jovem, com mais de 70 anos com aparência jovem. Então a Tsunade não tem como não estar aqui. Outra também que é discípula da Tsunade é a Sakura, pai. A Sakura sim tem um fator de cura interessante, apesar dela não ter mostrado ainda. Ela não mostrou aqueles poderes igual a da Tsunade, mas a princípio ela tem, porque ela usa as mesmas técnicas, tem aquele selo na testa, aquela coisa toda. Então eu vou botar a Sakura aqui. Ela tem fator de cura, não mostrou interessantemente um fator, mas tem. Isso é um fato que a gente pode afirmar. Ela usa as mesmas técnicas da bicha véia, ela vai ter também. Então vamos botar aqui como se ela tivesse fator de cura. Mano, se eu esqueci de alguém, bota aqui na lista e também bota o teu dedinho no link aqui e vai me seguir no Instagram, beleza? É nóis, segue no Instagram
pra gente poder dar aquela moral, ter uns seguidores a mais. Porque eu tinha uma conta, aquela conta eu tive que perder. Aí eu tive que criar uma nova conta. Então todo mundo que me seguia lá, não me segue mais naquela conta, então minha conta tá humilde. Então vem dar aquela moral pra mim, vamos deixar aquela conta do nada, bodybuilder, tá ligado? Eu quero aquela conta fazendo double bíceps, meu pai, vem? Então dá aquela moral, com Deus, uma boa semana e também tem o TikTok do canal. Otaku Monstro, se tu achar Otaku Monstro do TikTok, é eu, tá ligado? Então vai lá, dá aquela moral e apoia nós. Fui!